Função logarítmica. Definição. Definimos função logarítmica a função f de x igual a log de x na base a, onde 0 é menor que a e diferente de 1. Né? A gente tem a função f de x, né, que é igual a log de x na base a, onde o 0 é menor que a e a é diferente de 1. Uma observação importante. Só definimos função logarítmica para todo x positivo, entendeu? Ou seja, para que esse x aqui ele seja sempre positivo, tá? Nós temos o gráfico e nós vamos analisar dois casos importantes. Primeiro caso, quando a é maior que 1, tá certo? Considerando a função y igual a f de x igual a log de x na base 2, atribuímos alguns valores a x. Aí eu coloquei aqui, ó, 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1 e 2, ok? Eu estou trabalhando com alguns valores na base 2, né? Que no caso 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1 e 2. Aí vamos lá. A gente tem para x 1 oitavo, a gente tem a f de x menos 3. Para x 1 sobre 4, ou 1 quarto, né? Nós temos a f de x valendo menos 2. 1 sobre 2, que é 1 meio, a gente tem menos 1. 1 é 0 e o 2 é 1. Logo, trabalhando com gráfico, a gente tem isso aqui, ó. No caso aqui, 1 sobre 8 tá, em menos 3, que é o y. Aqui, ó, menos 3 e o x valendo 1 sobre 8. 1 sobre 4, a gente tem o menos 2, tá, na reta das ordenadas, que é aqui, ó, 1 sobre 4, que é o x, e na ordenada, menos 2. Ó, vou repetir. 1 sobre 8 é o x. Menos 3 é a f de x. Então, ó, 1 sobre 8, 1 oitavo no caso, né? E menos 3. Depois, 1 quarto e menos 2. Ou seja, 1 quarto em x e menos 2 em y. Então, 1 quarto e menos 2. Depois você tem 1 em x, 0 em y. Então, aqui, ó, 1 em x, 0 em y, então está em cima da reta das abscissas, que é o x. Olha aqui, ó. Ok? Depois você tem 2 em x e 1 em y. Ó, 2 em x, 1 em y. Aí a gente vem aqui, tem pontinho aqui, 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 aqui. A gente traça, no caso aqui, a função, né? Que no caso ela não está tocando no eixo de y, nesse caso, né? Então, aqui, definição da função. São todos os reais positivos menos o zero. Então, esse aqui é o domínio da função, tá? Em relação à reta de x, ok? Temos a imagem da função, que é igual a reais. E a função, como ela está indo da esquerda para a direita, ela está crescendo. Ó, vou fazer de novo, ó. Só você colocar a mãozinha aqui na esquerda, e você vai subindo e ela vai crescendo. Então, uma função crescente nesse caso aí. Talvez você se pergunte assim, mas como é que você achou menos 3 aqui? Veja bem, eu tenho f de x igual a log de x na base 2. Então, o que a gente faz? Vamos substituir esse x aqui, nesse caso, por 1 sobre 8. Então, você vai ter, no caso, chamar o f de x de y, fica y igual a log na base 2, 1 oitavo. O 8 aqui é, na verdade, 2 ao cubo. Então, você vai ter y igual a log na base 2 de 1 sobre 2 elevado ao cubo. Logo, y é igual a log na base 2 de 2 elevado a menos 3. Porque aqui eu inverti a fração. Assim, olha aqui. A gente pega esse 2 e eleva o y como expoente. Fica assim, 2 elevado a y igual a 2 elevado a menos 3. Ou seja, peguei esse 2 aqui, elevei o y, que ficou assim.
Logo, como as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, o y é igual a menos 3. Foi exatamente o que eu fiz aqui em cima. Tá certo? Por isso que a gente conseguiu encontrar todos os valores de y aqui nesta coluna, em relacionado ao x. Segundo caso, 0 menor que a e menor que 1, ou seja, o a está entre 0 e 1. Considere a função y igual a f de x igual a log de x na base 1 sobre 2, aí a gente vai atribuir valores aqui desse lado, de x, como eu expliquei anteriormente, né? Substituindo lá no x, a gente vai ter 1/8, a gente vai encontrar o 3, 1/4 a gente vai encontrar o 2, 1/2 a gente vai encontrar o 1, o 1 a gente vai encontrar o 0, o 2 menos 1 e o 4 menos 2, substituindo aqui no x e efetuando o cálculo. Ok? Então, a gente monta aqui o nosso esboço, né? E a gente tem aqui o y e o x. Logo, em x a gente tem 1/8, depois 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Em y, a gente tem menos 2, menos 1, depois o 0 mesmo, né? E lá em cima, o 1, o 2 e o 3. Ok? Feito isso, o que a gente faz? A gente faz a ligação, ó. 1/8, que está aqui, ó, na reta do x, ó. Tá vendo? Reta do x, 1/8 está aqui. E o 3, que está bem aqui em cima, ó. Então, eu faço a ligação e ponho um pontinho ali. A mesma coisa para 1/4. 1/4 com o 2, que a gente tem um pontinho aqui. O 1 sobre 2, que a gente põe o pontinho aqui. Depois, o 1 e o 0. Então, vai ser 1 em x. E aqui a gente não vai ter nada. Então, vai ser 0. Então, a gente coloca aqui em cima da reta do x. Ok? Depois, a gente tem o 2 e o menos 1. Depois, o 4 e o menos 2. Aí, com esses pontinhos que nós temos aqui, a gente faz a função que está aqui em vermelho. Logo, analisando esse gráfico, a gente tem o seguinte. Domínio da função são todos os reais, sem os zeros e positivos, né? Reais positivos, na verdade, né? Imagem da função são todos os reais e a função é decrescente, porque da esquerda para a direita ela está descendo, certo? Ok? E logo, nós temos aqui, ó, que é importante aqui nessa aula, olha. Quando a base, no caso a maior que 1, a função logarítmica será crescente sempre. Quando a base, no caso a, está entre 0 e 1, a função logarítmica será decrescente. E, nos dois casos, o gráfico passará pelo ponto 1 e 0. Vou até fechar aqui o parêntese, né? E essas são as informações importantíssimas. Meu muito obrigado e te aguardo na próxima aula. Valeu!